Olá a todos aí desse lado, uma vez mais bem-vindos aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já devem ter reparado que a minha voz não está o melhor hoje, mas no entanto vamos tentar trazer então o conteúdo a que estão habituados de forma mais clara possível, ok? Portanto, esta semana eu, Tiago Mota, estarei aqui para vos trazer então um tema que está direcionado, focado no hipotiroidismo. Portanto, o hipotiroidismo é uma doença que afeta algumas pessoas ainda, e principalmente aqui as mulheres, ok? Portanto, vamos falar só um bocadinho sobre a sua influência no nosso sistema, no nosso organismo, né? No nosso metabolismo e as formas que existem, que existirão com certeza, de minimizar esse impacto de forma a que a pessoa tenha uma vida o mais normal possível, ok? Portanto, fiquem desse lado, vejam os vídeos do canal, não se esqueçam que estão a dar uma força imensa aqui ao canal, portanto, fiquem desse lado e até já! Então, bem-vindos de volta aqui ao canal, bem-vindos de volta aqui à edição semanal. Já sabem que eu sou o Tiago Mota e estarei aqui todos os sábados com vídeos novos, como é habitual, e de forma a tentar ajudar quem está desse lado e que possam, como eu digo sempre, aliás, ajudar também alguém que vos é querido, algum familiar, amigos, ou então os vídeos que possam despertar algum tipo de discussão, até saudável, atenção, já é uma mais-valia para fazer muitas vezes também nós pensarmos um pouco, ok, sobre as coisas, e isso é importante. Portanto, como eu disse há pouco, numa fase inicial, hoje vamos abordar aqui o hipotiroidismo. O hipotiroidismo não é mais do que uma doença crónica, ok? Está relacionada diretamente aqui com a nossa tiroide, que é uma glândula que nós temos nesta zona aqui da garganta. Portanto, essa glândula, entre outras coisas, mas principalmente, é responsável pela produção de hormonas, e essas hormonas não são mais do que, como as outras hormonas, fazem parte do nosso sistema endócrino, e as hormonas não são mais do que elementos químicos que têm como objetivo fazer com que haja determinada resposta ou determinada reação em determinados pontos do nosso organismo, determinados tecidos, ok? Não se esqueçam, como eu digo sempre em outros vídeos, os tecidos são um conjunto de células que formam um tecido, ok? E um conjunto de tecidos forma um órgão. As coisas funcionam um bocadinho assim, do micro para o macro, ok? Funcionam nestes moldes. Portanto, voltando aqui à doença do hipotiroidismo, que é o que nós vamos abordar então hoje, sabemos então que é uma doença crónica, como eu disse há pouco, e que é uma doença que afeta principalmente as mulheres, ok? Portanto, a partir aí dos 30 anos, mais ou menos, as mulheres sofrem um pouco mais com este tipo de doença. Sabemos então que 3% da população, isto falando da população portuguesa, sofre de hipotiroidismo e que 10% mais ou menos da população idosa também sofre desta mesma doença, ok? No Brasil também é sempre importante porque sei que existem muitos brasileiros, foco novamente, felizmente, e agradeço desde já que veem aqui o canal também. Portanto, 15% da população acima dos 45 anos tem problemas de tiroide, ok? E essa incidência do hipotiroidismo acaba por ser mais reduzida na população masculina, é cerca de 3%, sendo que na população feminina normalmente aumenta, quando vemos a incidência, aumenta para volta dos 15%, ok? Isto são dados de 2020, portanto são dados muito atuais ainda, portanto, aqui o que é o hipotiroidismo? Portanto, o hipotiroidismo, eu acabei de falar um pouco nisso já, para terem uma noção, mas tem a ver então quando, de alguma forma, essa mesma produção dessas mesmas hormonas são afetadas de algum modo. É claro que depois existem aqui alguns fatores que influenciam direta ou indiretamente esta produção ou não produção de hormonas, ok? Que vai afetar depois o nosso organismo, porque não recebem, não têm esse mesmo estímulo, não é? Determinadas partes do corpo onde elas iam ter a sua ação, deixa de haver essa mesma ação, ou por não haver essas hormonas, ou por haver uma diminuição da quantidade dessas hormonas, que também acaba por influenciar essa mesma reação ou resposta, ok? Portanto, isto é uma doença que acaba por afetar todo o organismo, ok? O hipotiroidismo. Sabemos que é a doença funcional tiroideia mais comum, que é o hipotiroidismo, e
traduz normalmente, como eu disse há pouco, numa deficiente produção então dessas hormonas. E geralmente é causada pela falência primária da tiroide, e vai haver aqui uma diminuição também, pode resultar então na diminuição do estímulo da TSH. Portanto, não é mais do que uma hormona também produzida pela nossa glândula que temos no cérebro, mais concretamente na célula turca, que é a denominação que se dá, não querendo entrar aqui em termos muito técnicos, aliás, que é produzida então na nossa hipófise, ok? Que é uma das glândulas também muito importante que nós temos no nosso cérebro, ok? E sintomas. Que sintomas é que poderemos ter para identificar aqui esta doença? Sintomas são vários. É óbvio que isto não é taxativo, é óbvio que há sintomas que com certeza vão aqui cruzar com outro tipo de doenças, no entanto, é sempre importante dar relevo a alguns deles, ok? Portanto, podemos ter aqui um aumento de peso, e todos nós, com certeza, já tivemos alguém na família que tem hipotiroidismo, que até é muito frequente, principalmente as mulheres, e que às vezes comentam que têm um peso mais elevado, estão mais gordas, deixem passar o termo, por causa de terem esta doença, do hipotiroidismo. Acaba por haver aqui um abrandamento também no metabolismo, e há aqui alterações também no consumo da própria energia, ok? E muitas vezes essas alterações nesse metabolismo, nesse consumo, também levam a que haja aqui um aumento de peso por parte da pessoa que tem esta doença, ok? Portanto, aumento do peso, temos um inchaço, temos um cansaço, uma queda do cabelo, o cabelo cai mais frequentemente. Também há aqui um fator que faz com que ele também fique mais quebradiço, não só a queda, mais frágil. As unhas, que têm a ver também tudo com colagênio, com proteínas. As próprias unhas, não é mais do que pele também, é feito dos mesmos materiais, das mesmas substâncias, acabam por também ficar mais quebradiças, estas mesmas unhas. Temos aqui uma intolerância muitas vezes também ao frio. Todos nós com certeza já ouvimos alguém a dizer que tem hipotiroidismo, que tem muito frio, que é por causa desta doença. Portanto, é um dos sintomas, um dos sinais, é precisamente a pessoa ter muito frio, um frio extremo, quando normalmente as pessoas que estão ao lado e que não têm esta doença, muitas vezes nem compreendem porque é que esta pessoa tem tanto frio se não está assim tanto frio. Portanto, porque a tiroide também afeta aqui a regulação da própria temperatura do corpo, ok? Dessa sensação. Isto tudo é afetado pela tiroide, ok? Temos a pele também mais seca, temos irritabilidade, algum esquecimento que pode acontecer também. As pessoas que têm hipotiroidismo também têm mais probabilidades de que haja aqui algum tipo de esquecimento, e pode haver aqui até algum tipo de depressão, ou são mais propícias a essa mesma depressão, e até aqui irregularidades ou alguma alteração nos ciclos menstruais e até mesmo infertilidade, ok? Temos aqui dois tipos de hipotiroidismo. Temos um primário e temos um secundário. Portanto, o primário normalmente está relacionado, o hipotiroidismo primário, está relacionado aqui muito com distúrbios na tiroide. Portanto, e estes distúrbios são, por exemplo, a tiroide de Hashimoto, que é o hipotiroidismo mais conhecido, portanto, é a causa mais comum de hipotiroidismo, e está relacionado então com o hipotiroidismo primário, e temos um hipotiroidismo secundário. E esse hipotiroidismo secundário normalmente está mais relacionado com o que eu falei há pouco, com a TSH. Portanto, há aqui uma falha da hipófise, que produz essa hormona, a TSH, que é a hormona estimulante da tiroide, que é esta TSH, e não é produzida em moldes ou em substância suficiente, portanto tem valores razoáveis, e o que é que vai fazer? Não há uma estimulação da tiroide para produzir depois as hormonas que normalmente ela produz, que é a T3, a T4, as hormonas tiroideias, que são a T3 e a T4, que já falaremos mais à frente, o que é que elas fazem no organismo, qual a sua ação, qual a sua importância, portanto, mas é mais raro este tipo de hipotiroidismo do que o primário, ok? O primário é um hipotiroidismo mais frequente. Causas desse mesmo hipotiroidismo. Portanto, a primária, como eu falei há pouco, que é também denominada por uma doença que é a doença de Hashimoto, portanto, a tiroide de Hashimoto, é a causa mais comum, como eu falei também, e é caracterizada por uma doença autoimune,
que há aqui uma perturbação, uma alteração do sistema imunológico e, como todas as doenças autoimunes. Autoimunes quer dizer que há aqui uns anticorpos que atacam as próprias células da pessoa, portanto, atacam essas mesmas células e, atacando essas mesmas células que estão presentes na tireoide, todos os nossos tecidos são constituídos por células, não é? Vai fazer com que haja aqui uma inflamação crónica e essa mesma inflamação vai fazer com que haja aqui interferência no normal funcionamento da tireoide. Essa interferência vai fazer com que a tireoide não produza as hormonas na quantidade que deveria produzir. E ao não fazer isso, vai haver alterações com certeza depois no metabolismo, no normal metabolismo do corpo, ok? Pode também haver aqui uma falha de iodo, isso influencia diretamente também aqui, esta falha neste mineral influencia diretamente também aqui o funcionamento da tireoide, e essa falha de iodo pode vir devido a uma dieta não equilibrada, muito pobre em iodo, e isso também pode haver então essa tal influência, ok? Há pessoas que também têm o hipertireoidismo, portanto há uma produção excessiva dessas mesmas hormonas, a tireoide funciona de forma excessiva, portanto é o contrário, não é? E havendo aqui um tratamento para controlar esse hipertireoidismo, pode fazer com que esse hipertireoidismo passe a hipotireoidismo, ok? Isso pode acontecer através de medicamentos, através de iodo radioativo, para tentar controlar este hipertireoidismo, que pode fazer o contrário depois. A pessoa depois pode ficar com hipotireoidismo. Isso é uma das consequências. Pode haver aqui algum tipo de cirurgia, por uma neoplasia. Pode haver necessidade aqui de uma tireoidectomia parcial ou total, ou seja, tirar a totalidade da tireoide ou uma parte da tireoide, não é? Uma porção da tireoide, e muitas vezes pode levar a que a pessoa fique com hipotireoidismo, não é? Se a pessoa retira a glândula da tireoide, tira a tireoide, deixa de haver produção dessas mesmas hormonas, mas calma, podemos ir buscar a nível de fármacos essas mesmas hormonas, ok? Um hipotireoidismo provocado por radioterapia, a par do que eu disse há pouco, pode haver aqui uma neoplasia, um cancro da tireoide, e a pessoa fazendo radioterapia, que é um dos tratamentos quando as pessoas têm cancro, não é? Pode fazer com que a pessoa depois possa ter essa mazela que fique com hipotireoidismo, e às vezes essa radioterapia nem é diretamente relacionada com a tireoide, pode ser com algum cancro do pescoço, por exemplo, da cabeça ou do pescoço, e a pessoa muitas vezes nesses casos faz radioterapia, e essa radioterapia, como efeito secundário, pode fazer com que a pessoa fique com um hipotireoidismo e então a tireoide não consegue produzir as hormonas como produzia anteriormente, ok? Isso também é importante ficar presente. A nível de medicamentos, também há aqui alguns fármacos, e esses fármacos, por exemplo, o lítio, é um fármaco que é usado muitas vezes também até em doentes psiquiátricos que tenham doença bipolar, por exemplo, e esses doentes até têm que fazer um doseamento do lítio X em X tempo, através de análises, de forma a perceber quais os níveis que estão em circulação. Fatores de risco para a doença do hipotireoidismo são vários. A pessoa pode, a par do que já foi dito anteriormente, pode ter história já de doença autoimune, portanto na família. Pode haver aqui o que eu falei agora anteriormente em relação aqui à radioterapia, ou algum fármaco que possa fazer com que a pessoa tenha aqui algum tipo de e possa levar até ao hipotireoidismo. Pode haver aqui o bócio também, que é um aumento então aqui da glândula da tireoide, e isso pode influenciar esse aumento da glândula da tireoide. E eu deixo aqui uma foto, aliás, deixo aqui uma imagem para vocês terem uma noção do que é o bócio. Muita gente com certeza desse lado não saberá. E pode fazer com que este mesmo bócio pode ser classificado em simples ou tóxico, endémico ou esporádico e difuso ou nodular. Portanto, há aqui vários tipos de bócio. Talvez daqui a uns tempos eu faça também aqui no canal um vídeo sobre o bócio, pode ser importante também. E, portanto, traduz-se a nível da observação num aumento do pescoço, daquela zona ali da tireoide, e isso é o que se denomina por bócio, ok? E pode ser, então, um fator de risco para ter hipotireoidismo também, o bócio, não se esqueçam. História familiar de problemas na tireoide, direto principalmente. Nós temos uma mãe ou um pai que tem hipotireoidismo, temos mais probabilidades de poder vir a sofrer desta doença, ok? E temos aqui alguns medicamentos
o uso desses mesmos fármacos que podem levar a que a pessoa tenha hipotireoidismo, como eu falei, aliás, anteriormente. Diagnóstico. Como é que nós fazemos aqui o diagnóstico do hipotireoidismo? Portanto, é muito simples. O diagnóstico do hipotireoidismo pode ser feito através de estudos laboratoriais, e esses estudos laboratoriais normalmente incidem sobre aqui o doseamento da TSH. A TSH não é mais do que uma hormona também produzida pela nossa hipófise, que é uma glândula, como eu disse há pouco, que se situa na célula turca, que é um compartimentozinho que existe cá em cima, não é? E o que é que acontece? Essa mesma hormona, a TSH, vai incidir diretamente sobre a nossa tireoide e vai fazer com que a nossa tireoide produza a T3 e a T4, que são hormonas tireoideias, que eu já falarei um bocadinho mais à frente. Portanto, essas hormonas tireoideias vão depois ter as suas funções, normais funções no organismo, que é o seu objetivo, não é? Entre elas o crescimento, por exemplo, o controle da temperatura, daí as pessoas com hipotireoidismo também têm aqui um bocadinho mais frio do que o normal, e não havendo, e como é que nós sabemos isso, Tiago? Pô, tudo muito simples, nós através das análises, se houver um aumento significativo da TSH, vai nos despertar logo curiosidade no sentido de que não é normal, não é? Se houver um aumento muito grande da TSH, significa que ela, não havendo produção de T3 e T4, a glândula, que é a hipófise, vai produzir cada vez mais TSH no sentido de contrariar essa não produção de T3 e T4. Portanto, recebe quando algo não está bem, então produz mais TSH para que haja então uma ação da tireoide para produzir a T3 e T4, também nos vai fazer falta para outras ações no nosso organismo, no nosso metabolismo. Portanto, se os valores da TSH estiverem altos, a nível das nossas análises, alguma coisa não está bem com a tireoide, e neste caso pode significar, se traduzir num hipotireoidismo, ok? Pode ser feito aqui outros exames, por exemplo, com uma pesquisa, um doseamento aqui dos anticorpos antitireoideus, portanto pode também ser um dos exames feitos para perceber se existe realmente este hipotireoidismo ou não. Tratamento. Como é que nós fazemos o tratamento aqui do hipotireoidismo? Podemos fazer através da medicação, de fármacos, como eu falei há pouco também, e que substitui aqui a hormona natural, não é? Que nós já falámos há pouco. A levotiroxina, como eu falei, deve ser tomada diariamente, normalmente, em jejum, e aqui com cerca de 30 minutos, normalmente, antes da refeição. É a forma de prescrição e é a forma que deve ser feita, de forma a que ter uma ação mais eficaz no organismo e no metabolismo. Portanto, a dose normalmente é individualizada, a dose desta levotiroxina, ok? E normalmente está de acordo com a idade, com o peso, também até com as patologias que a pessoa já possa ter, e pode levar até, porque o seu efeito a partir do momento que começamos a tomar a mesma não é imediato, pode levar até a haver aqui uma estabilização clínica, ou seja, até a pessoa se sentir bem, como se sentia anteriormente, não é? Pode levar alguns meses, até 6 meses normalmente, para que a pessoa fique fique bem, não é? E que volte ao que era, ok? Faça a sua vida normal, sem os episódios que a fizeram despertar para que algo não estivesse bem e procurasse ajuda de um profissional de saúde, ok? Sabemos que o hipotireoidismo não tem cura, no sentido de que a pessoa que tem hipotireoidismo normalmente é para a vida toda e vai ter que cumprir o regime terapêutico, faça uma vida normal, e tem que haver aqui uma vigilância ao longo da sua vida, visto que é definitivo, não é? Portanto, a pessoa deve de ter um seu seguimento normal, com médico de família, com endocrinologista, se for esse o caso, de forma a que haja sempre aqui um controle, e se houver alguma alteração, algum sintoma que não é de todo normal, a pessoa estará mais desperta com certeza e poderá então ter a ajuda desse mesmo profissional, ok? De forma mais presente. Prevenção. Como é que nós podemos fazer aqui a prevenção do hipotireoidismo? A prevenção do hipotireoidismo é sempre algo difícil, porque as pessoas normalmente aparecem os sintomas de um momento para o outro, mas sabemos se tivermos alguém, a par do que foi dito anteriormente, direto na família que tenha a história de hipotireoidismo, temos que estar um bocadinho mais despertos
e sabemos que o risco irá ser aumentado. O risco de padecermos de algum modo de hipotireoidismo será mais aumentado do que alguém que não tenha ninguém na família. É óbvio que eu não estou a pôr aqui na equação o caso de pessoas que, como eu disse há pouco também, que façam fármacos que tenham levado ao hipotireoidismo ou que, de alguma forma, tenham hipertireoidismo, tenham feito tratamentos ou que tenham tido aqui um cancro do pescoço ou da cabeça e que tenham feito radioterapia. Eu estou a pôr aqui pessoas que sejam saudáveis até e que tenham tido alguém direto na família, ou mãe, ou pai, ou irmão, que tenham hipotireoidismo. Portanto, tem aqui uma probabilidade acrescida de poder padecer ou sofrer desta mesma doença. Normalmente, estas pessoas que têm o maior risco de hipotireoidismo devem sempre consultar o seu médico. Às vezes pode haver necessidade aqui de suplementos à base de iodo, que é essencial para que haja aqui, de algum modo, o normal funcionamento da tiroide. O iodo é muito importante para isso, e pode haver aqui o despiste deste mesmo hipotireoidismo apenas sabendo que a pessoa é uma pessoa de risco e que tem alguns sintomas dos quais também foram referidos há pouco. Em relação aqui à T3 e à T4, que embora estejamos aqui a falar sobre a prevenção, a T3 e a T4 são então as tais hormonas que são produzidas pela tiroide, e essas mesmas hormonas têm uma função no organismo, é óbvio, que senão não eram produzidas, porque a natureza está muito bem feita, como nós sabemos, e entre as funções da T3 e a T4 temos aqui as principais funções, que são, por exemplo, a par do que eu disse inicialmente, além da regulação da temperatura do nosso organismo, até influenciar aqui na normal frequência cardíaca, nos batimentos do coração, e pode haver aqui também uma incidência no ciclo menstrual da mulher, nessa mesma regularidade, e também aqui no estímulo da respiratório, até celular, da própria célula, ok? E do metabolismo, do normal metabolismo aqui das gorduras, da glicose, que é os açúcares, os hidratos de carbono, e até mesmo das proteínas, e no normal desenvolvimento, não só do crescimento da criança, mas também no normal desenvolvimento até dos nossos tecidos do cérebro, ok? Portanto, o hipotireoidismo, neste caso, a tiroide, é uma glândula muito importante para o normal funcionamento do nosso organismo, ok? Portanto, hoje ficamos por aqui. Aliás, não posso esquecer de desejar um Feliz Natal a todos. Logo espero que tenham muitas prendas, mas o mais importante não são as prendas, são sim o convívio entre a família, entre as pessoas, e a saúde em primeiro lugar, ok? Portanto, para termos saúde, muitas vezes também temos que prevenir, temos que ter juízo na nossa cabeça, que muitas vezes também não temos, e ter bem presente sempre uma coisa, que é, podemos usufruir um pouco de tudo na nossa vida, mas temos que ter alguma contenção e não exagerar, ok? Dias não são dias, é óbvio, mas temos que ter sempre isso em atenção. Portanto, hoje foi assim. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que gostem também dos vídeos que estão no canal, não se esqueçam que tenho mais vídeos no canal sobre várias temáticas, espero que gostem. Nós no canal fazemos sempre os possíveis para que possam esclarecer as vossas dúvidas sempre, e já sabem, por acréscimo, dúvidas familiares, amigos, de alguém. Portanto, só peço deste lado uma coisa: em primeiro lugar, é sempre um gosto estar aqui com vocês, e que partilhem, carreguem no sininho para receberem as notificações dos vídeos, e que até falem com os amigos, com os família, com familiares, partilhem nas redes sociais, deixem um gosto sempre para que o vídeo tenha sempre alguma prioridade em relação ao outro. Muito obrigado por assistirem uma vez mais aqui ao canal e por serem fiéis ao canal, e tudo bom para vocês.